História de verdade verdadeira. Não é conto de fadas, não tem príncipe, princesa ou lobo mau. Isso é o conto da roseira e de uma especial que foi nascer tão bela lá no meio do quintal. A fruta da roseira, a fruta da roseira, a fruta da roseira. Hey! Olá! Vocês estão escutando essa história cantada, A Fruta da Roseira, que tem a ver com o nosso tema de hoje, os 2 segredos para encantar as crianças em sala de aula. E aqui a história é cantada, A Fruta da Roseira. O sonho da roseira era ter fruto da estação, oferecer sabor e chegar ao coração. Bananeira tem banana e o que a roseira tem? Espinhos que machucam os dedinhos do meu pé. A fruta da roseira. Muito bem, e para essa live de hoje a gente tem um convidado especialíssimo que vai desvendar esse segredo pra gente. 2 segredos para você encantar as crianças em sala de aula. E todo mundo fala, né? De, ai, nossa, que legal, Estevão, obrigado pelas suas dicas. E a verdade é que todos nós temos as nossas referências, aqueles mestres, professores que nos ajudaram a enxergar mais longe, a ver mais possibilidades. E essa live é especialmente para convidar a minha maior referência que eu tenho, que já está aqui ao vivo com a gente. Cadê? Vamos convidar os bonecos. Vamos ver se ele vai entrar. Troca a câmera. Aê, agora sim. Olá! Boa noite! Boa noite, meu filho. Boa noite a todos que estão aí acompanhando os 2 segredos. Ah, que bom! Chico dos Bonecos. A maior referência que eu tenho de educação, de brincadeiras, de atividade, de repertório. E tive a sorte de nascer filho dele também, olha só. Então a referência em sala de aula e na sala de casa. Muito bom. Chico. E a sorte é recíproca, porque eu tive a sorte de ter o Estevão como filho. A alegria. E agora a gente troca o papel de professor também. Uma hora eu sou professor, outra hora ele é meu professor. E troca o papel de pai, né? Porque agora eu sou pai, você é avô. É. Depois você vai ver se você é avô. Isso. E Chico dos Bonecos, tem muitos professores aqui, tem muita gente que está acompanhando esse universo novo de utilizar as brincadeiras como ferramenta de ensino, utilizar música, dança, teatro, histórias. E quem é o Chico dos Bonecos? Para quem está chegando agora, se apresente, Chico. Como é que você começou Olha, nesse mundo da educação? Bom, todo o meu currículo eu resumo em uma palavra, sou professora, né? Mas eu comecei já ainda menino, 12 anos, 13 anos, me interessar por teatro de bonecos. E do teatro de bonecos me interessei pelos brinquedos e as brincadeiras em geral, né? Quer dizer, mesmo ainda sendo meio criança, eu me interessei pelas brincadeiras, não só de brincar, como ensinar, porque eu fazia o teatrinho e depois as pessoas ficavam ali, a gente conversava e eu comecei a incorporar a apresentação dos brinquedos no teatro. Gostava de escrever também desde menino e aí fui fazer letras pelo interesse da literatura. Mas, no meio do caminho do curso de letras, teve a faculdade de educação, porque eu fiz letras para ser professor de português e fui fazer disciplinas na faculdade de educação. E lá, um colega me denunciou para a professora, professor, o Chico faz as brincadeiras com bonecos. E eu fui apresentar na faculdade de educação e desde então aquela professora começou a me chamar para participar dos cursos que ela dava para professoras. Porque ela viu que aquilo era importante. E aí as coisas se ligaram, assim, entrelaçaram profundamente, né? Os brinquedos, as brincadeiras e as coisas que eu escrevia também.
né? Olha só que interessante. O que você fazia quando era pequeno te ajudou para ensinar as crianças pequenas quando você se tornou adulto professor. É, é. Então, Tem eu acho. tem uma frase famosa, esqueci a autoria, mas é uma frase muito citada, é que a criança é o pai do homem, né? No sentido assim de que as coisas que a gente tem na nossa infância, vive, marca a nossa infância, marcam a gente para o resto da vida, né? E, bom, no meu caso, essa frase é duplamente verdadeira, A sua infância se prolongou um pouquinho mais, então. A gente um pode falar pouquinho que mais, né? Eu estou apenas com 63 anos e ainda está aí, né? mas olha só que importante, isso faz a gente pensar de como é importante você ter atividades de qualidade para a criança, porque aquilo vai ficar guardado para a vida inteira daquela criança. Ela pode usar no ambiente educacional, de arte, ou não, ela pode usar no trabalho dela, no escritório, mas aquilo fica para sempre. Se você está usando, que nem o Chico falou, né? Literatura, teatro, educação, tudo isso juntou, misturou, não é uma coisa separada da outra, né? Essas brincadeiras virou uma linguagem só para comunicar com a criança. E ele falou muito do teatro de bonecos que fazia desde criança, mas também o livro tem o Chico dos Bonecos tem vários livros, né? Ele publicou vários livros, algum ganhou prêmio. E o que que veio antes? Os bonecos para depois chegar nas histórias ou foram as histórias que depois encontrou o teatro de bonecos para poder comunicar com o público? Não, primeiro veio a palavra, o interesse pela palavra, pelo jogo de palavra. A minha avó usava uma palavra, oh, esse menino não para quieto, tá, os meninos estão com sapituca. Então, essas coisas me marcavam desde menino, né? E de falar, véi, mudé, de gorro fé, de maracuté, xeringue-buté, cadê nosso gato, xeringue-butato? Que depois, muitos anos depois, que eu vou descobrir que é um tipo de língua secreta, né? Estebo, godebo, de gorro febo, de maracutebo. Então, me interessei e aí comecei a me interessar por escrever histórias, né? Escrever poemas, escrever história. E aí o teatro de bonecos veio como uma forma de veicular as histórias que eu escrevia. E a Então, gente pode a origem de tudo. a gente pode falar de potencializar a comunicação com os ouvintes do que você está falando, porque não era só mais escutando, né, auditivo, mas era visual, era com movimento, tem personagens, virava um cinema. É, isso. Aí eu falei assim, então eu vou adaptar essa história agora para o teatro de bonecos. Quero fazer teatro de bonecos, né? Assisti um grupo em Belo Horizonte e aí eles me indicaram o famoso livro Como Fazer Teatrinho de Bonecos, da Maria Clara Machado, né? Olha, Que infelizmente é só no sebo que se encontra agora, mas é muito bom. Ensina fazendo com papel machê, né? Massa de papel. E o mais interessante são as historinhas que vêm ali, várias histórias para teatro de bonecos. Então tem uma dinâmica própria às histórias, né? Para teatro de bonecos. E aí, logo depois eu fui descobrir uma outra coisa que é a cabacinha, né? É uma forma muito expressiva. Aí eu deixei de lado o papier machê e os meus bonecos foram só de cabaça. porque olha só que legal, você faz os seus bonecos com os materiais simples, ou pode ser papel machê, ou então a cabacinha que vira a cabeça do boneco, é isso, né? Você coloca Isso, debaixo da cabaça. é. E aí, aqui também foi contribuição da minha avó, que me mostrava as cabacinhas. E então você consegue dar muita expressão aqui, colocar os olhinhos, colocar o chapéuzinho, né? Já tá, a natureza já fez o formato certinho, falou, ó, tô É, um boneco. e a cabaça é uma coisa curiosa, não existe uma cabaça como a outra, né? São formas é, bem diferentes uma da outra. Não, e a cabaça, Chico, eu acho que já virou cabeça de boneco, virou chequerê, instrumento musical, calimba, moringa, copo, né, para beber água, virou tudo. Todo mundo deu mil e uma utilidades, né? Inclusive um currupio aqui, ó. Currupio feito de cabaça. Olha lá. Que demais. Então, gente, a gente vai falar aqui, eu não, a gente não, o Chico vai contar dois segredos para você encantar as crianças em sala de aula, mas
aqui na história da vida é muito legal você conversar com essas referências da educação, porque você já entende onde é que mora o segredo, né? Quando você vê que todo o repertório de brincadeiras da infância você traz para dentro de sala de aula, essa linguagem de juntar história, teatro de boneco, brinquedos que você confecciona junto com as crianças, fazer na aula de artes plásticas, tudo isso conta para você encantar as crianças. Então, saber qual que é a sua essência, valorizar ela, as brincadeiras e trazer para o dia de hoje. Pegar um elemento como a cabaça e transformar em 1000 brinquedos, dar 1000 utilidades para ele. Então, essa visão criativa, tudo isso em aqui 10 minutos de conversa, você já começa a entender como você pode encantar as crianças em sala de aula. Então, a gente já tem aí várias dicas, mas Chico dos Bonecos, quais são esses 2 segredos para encantar as crianças em sala de aula? Conta pra gente. Bom, esses dois segredos foi revelado por um autor que eu gosto muito, que é chamado Chesterton, né? E ele fala duas coisas atraem uma pessoa. Primeira coisa, uma outra pessoa. Segunda coisa, uma história. E geralmente as histórias são sobre pessoas, né? Até mesmo as fábulas que colocam os animais para se movimentarem em cena, na verdade, aqueles animais das fábulas estão falando das pessoas também, né? E mesmo nos contos de fadas, aquele mundo de príncipes, princesas e dragões, também está falando sobre nós, né? Todas essas batalhas interiores. Então, acho isso muito importante e eu comecei a aplicar isso para o mundo da escola, da sala de aula, do professor, né? Então, quando fala que o que atrai é uma pessoa, nós sabemos que o encantamento que o professor tem com o próprio ato de ensinar, ele desperta esse encantamento também no aluno, né? Ah, então a gente pode falar, porque eu converso com vários professores de todo o Brasil e muitos professores falam: Nossa, eu não gostava do meu jeito de dar aula. E tudo funcionava, tudo era horrível, né? Quer dizer, não funcionava em sala de aula porque o professor não tem essa ilusão, não tem esse encantamento, não tem essa vontade de dar aula e aquilo as crianças percebem essa, é, como é que a gente fala? Esse apagamento da energia do professor, percebe que o professor tá cansado, que o professor não está gostando, e desencanta. Sim, a criança está o tempo todo lendo os seus gestos, as suas expressões fisionômicas, o seu rosto, né? Não é à toa que Montessori falava que na formação do professor ele deveria ter uma parte dedicada à formação teatral, né? Não para que o professor seja um ator, mas que ele tenha consciência disso. Que é o que está acontecendo agora, nesse momento que vocês estão assistindo a gente. Se eu começo a falar assim, franzindo a testa, isso aqui tem uma mensagem. Olha, mas por que franzir a testa? Quer dizer, transmite uma coisa tensa, Não. ou uma coisa que não está é, realmente concentrada no que está fazendo, né? Se eu começo a falar assim, com a cabeça inclinada, isso também passa uma mensagem, né? Ou de cansaço, ou de displicência, ou de falta de interesse, né? Imagina eu estar falando sobre a importância do entusiasmo na educação, falando assim, né? É uma contradição. Então, a gente ter consciência de que a criança, e não só a criança, está lendo o nosso corpo o tempo todo. E eu lembro de uma frase muito bonita que o nosso querido Fernando Barba, né, escreveu, que ele fala assim: existe uma música já presente no aprender. A melodia da voz do professor, o ritmo de sua fala e de seus gestos são referências constantes ao aluno que aprende com todos os seus sentidos, né? Então, o professor que tem paixão por ensinar desperta no aluno a paixão por aprender. E a gente pode imaginar, mas é impossível. Então quer dizer que eu tenho que aprender a ter paixão? Isso é impossível. Olha,
é uma tarefa misteriosa aprender a ter paixão, mas não é impossível. É. É claro que a paixão é um fruto que nasce de uma conquista interior, silenciosa. Mas é claro também que a paixão não vive apenas de mistério, ela vive também de esforço, dedicação e perseverança, né? Então a gente vai se dedicando a isso e de repente a gente começa a se encantar com o próprio ato de estar ensinando, né? Ensinando e aprendendo. Então, isso é muito importante a gente ter consciência disso. E o outro aspecto é a história, né? Não, mas E calma nós aí, antes de sabemos. falar na história, calma, que você falou muita coisa, a gente tem que digerir aqui, porque Uhum. é muito interessante a gente vê professores que são referências, professores bons, tem aqui a gente fala de linguagem corporal, não é só falar, oi, amigos, estamos aqui super felizes, não, mas a expressividade e a criança, na brincadeira, a criança está comunicando com o corpo, é a linguagem que ela mais domina. E para uma comunicação efetiva, a gente sabe que só escolher as palavras, você tem aí uma porcentagem pequena para uma comunicação efetiva. Mas, se você põe um tom de voz também, né? Ah, eu escolhi as palavras certas, agora eu posso fazer assim, com a voz, como se fosse uma voz orquestrada, porque as crianças começam a conectar. Quando você muda o tom de voz, então você vê que ganha uma musicalidade o texto que você escolheu, as palavras. Mas se juntar o terceiro elemento, que é o corpo, você expressa muito mais aquilo que você tem que falar. Por exemplo, eu não vou falar nada, o que, que você vai entender? Ó? Ou então, sem falar nada, o que, que você vai entender? Eu não preciso falar nada para comunicar com o corpo. Mas se você, junto com a voz orquestrada, com o tom de voz, com a linguagem corporal e com as palavras certas, você vai comunicar com as crianças. Então você vai contar tudo que você tem para falar. Então isso que o Chico falou é muito importante. E eu vejo sempre em grandes professores que são referência, eles comunicam com todo o corpo, às vezes até falando menos. E se movimentando mais, claro, você consegue ter um diálogo mais efetivo, uma comunicação mais efetiva. Isso. Isso vai dar também essa noção da economia de palavras, né? Como diz Comênio, usar palavras simples, sólidas, breves, essenciais, né? E a voz do professor também é uma voz clara e calma, uma voz que convive muito bem com o silêncio. Então, uma coisa que às vezes nos incomoda muito. A gente faz uma pergunta para um aluno e já fica e repete a pergunta porque fica com medo daquele silêncio. Não deixe o silêncio ocupar o espaço, né? Ele é importante e mais importante ainda para a criança, porque ela vai percebendo que todos estão aguardando aquela palavra, né? E aguardando solenemente. E não ficar o tempo todo. Então, e aí, Estevão? Estevão, e aí? Não, fez a pergunta e espera, né? Então, esse convívio da voz muito clara, muito bem pronunciada, né? E, e sabendo conviver com as pausas, com o silêncio também. E aí entra o nosso segundo segredo, porque como é que a gente vai conectar o nosso currículo, né? O tema da sala de aula, o que, que a gente pode colocar no nosso processo de ensino para despertar mais o encantamento dentro da sala de aula, para passar o que a gente vai passar, movendo o corpo e utilizando as palavras, o silêncio. O que, que a gente pode usar? O tempero, esse segredo, o segundo, né? O segundo tempero O aqui. segundo segredo é a história. Contar uma história. Pode ser uma história maior, menor. Está dando uma aula, assistindo uma palestra e a pessoa dá um exemplo. Isso é uma pequena história, né? Ah, o que aconteceu. Então, uma vez aconteceu comigo isso. Eu estou contando uma história. Um exemplo é uma história. Então, isso toca muito, porque mexe, a gente consegue colocar aquilo na nossa experiência prática do dia a dia, consegue traduzir aquilo, mesmo que a história seja uma fábula, né? Seja num sentido metafórico, mas eu consigo colocar. E até às vezes
eu consigo traduzir mais ainda no meu cotidiano uma fábula do que às vezes até um exemplo. Porque a fábula, ela cria uma abertura de significados, né? Eu posso trazer aquilo ainda mais de uma maneira mais concreta para o meu cotidiano. E as crianças vão se identificando com os personagens da história, né? Isso é muito legal, porque você vê, por exemplo, professores de cursinho. São grandes contadores de histórias, porque eles estão para explicar, por exemplo, eles sabem, esses professores que estão preparando os jovens para o vestibular, sabem que tem que decorar, tem que a mensagem tem que ficar gravada na cabeça em pouco tempo. Eles começam a contar história que despertam muitas vezes essa risada, a comédia, porque aquilo começa a despertar uma emoção. A emoção faz você lembrar de um momento, e esse momento faz lembrar do conteúdo que foi abordado. Por exemplo, eu tinha um professor no colégio, né, na escola, que ele tinha que ensinar que a água não mistura com um elemento da tabela periódica. Então ele contou que foi acampar e aí misturou a água com alguma coisa e ele tinha que botar a água pura dentro da meia que ele estava acampado, e aí ele tirou a meia, botou aquilo, então é por isso que o elemento da tabela periódica separou, e tudo isso contando a história, que ele foi acampar, e no final ele contava os elementos da tabela periódica em química. Ele sabia da importância de contar história, sabia que todo mundo jovem já acampou algum dia ou estava nessa vontade de acampar, então aquilo trouxe um elemento que é de cada um dos alunos, mas com uma conexão nova que era essa brincadeira, né? Essa piada da tabela periódica e de botar água na meia. Então, são situações totalmente inéditas que você fala, nossa, lembrei, nossa, entendi por que separou o elemento da tabela periódica. É a aula que o professor acampou. E aí fica aí registrando a aula. É. A gente acaba se referindo depois ao exemplo ou à história, né? É, é isso. E tem um professor, o Comênio, falava exatamente disso, a importância disso aí, numa obra recentemente lançada em 1657, que é a Didática Magna. Muito bom. E de histórias, Chico, por falar em história, que eu acho que quem aqui é professor de educação infantil que está vendo a gente também sabe da importância de contar histórias, porque nós vamos crescendo, a gente esquece muita coisa, mas as histórias que a gente ouvia quando era pequeno, a gente não esquece. A gente sabe exatamente o que aconteceu com os três porquinhos, com o lobo mau, com a Branca de Neve, com as fábulas da tartaruga e do coelho, da lebre. A gente sabe de tudo, a gente lembra de tudo. Por que não conectar isso com os conceitos, com o currículo? Por que não colocar mais as histórias entremeadas no nosso processo de ensino? Você tem alguma história para contar para a gente hoje? Ó, duas fábulas. Eba, E o Chesterton fala que as fábulas são o alfabeto da humanidade, né? Porque nessas historinhas nós temos ali representado um, as nossas atitudes, né? Os nossos pensamentos. Então, vou contar uma dessas fábulas. Aqui, na verdade, é um texto que eu recriei, né? Da fábula original lá de Esopo. O sol e o vento. Era uma vez um dia comum, como outro qualquer, com o sol de todo dia e o vento de todo momento. Tudo muito comum até que o sol e o vento avistaram lá embaixo na terra um homem andando pela estrada. Um homem vestido num casaco e andando pela estrada. Homem, casaco e estrada. Depois de muito observar aquela cena, o vento inventou. Amigo Sol, mas que diazinho chué, gibiriba! Está vendo aquele andarilho no planetinha? Eu lanço um desafio. Quem será capaz de tirar o casaco daquele homem? O Sol aceitou e solfejou. Lá, si, do, ré, mi, fá, sol. Quem lança peleja puxa o fio do desafio. O vento, então, puxando o fôlego, convocou um tubé de nuvens, reuniu ciclones
enfileirou tornados e redemoinhos e lançou todo esse roscolofe em direção à estrada, ao homem e ao casaco. E quanto mais o vento vergava as árvores, quanto mais enfurecia a poeira, quanto mais zulia, chiava e sibilava, mais o homem apertava o casaco sobre o corpo, mais o homem se agarrava aos pedregulhos, mais o homem tapava os ouvidos, fechava os olhos e prendia a respiração. Assim, o vento, com o fôlego por um fio, fez o tufão virar ventania, fez a ventania virar ventarola, recolheu as sobras do seu sopro e passou a vez para o sol. E milhões de fios de luz espalharam as nuvens, azularam o céu e foram aquecendo a terra. Lentamente, o sol fez o homem se levantar do chão, erguer o corpo e respirar confiante. Profunda, lentamente, o calor foi encorajando o coração do andarilho. Tanto aqueceu e tanto encorajou que o homem tirou o seu casaco e pôs dentro da sacola. Tirou o seu casaco, pôs dentro da sacola e continuou andando pela estrada. Homem, estrada e casaco na sacola. Muito bom. Aí a gente lança a pergunta, bom, né? tem a toda boa história, ela tem dois níveis de significados. Tem a trama nela mesmo, o sol lá, a gente imagina o sol, o homem andando e o vento com aquela agressividade soprando e ele agarrando ainda mais no casaco. Mas aí, como o sol lentamente, né, foi aquecendo e ele naturalmente tirou o casaco, né? Então, quem ganhou a peleja, né? O sol ou o vento? A força, né? Aquela coisa de ser feroz e muito rápido, vou ganhar pela força ou pela calma, É. pela persistência, muito, muito bom. E sabe uma coisa? Ai, eu acho que caiu a conexão. Vamos ver se o Chico dá uma olhada no como o Chico está contando essa história, né? As palavras que o Chico utiliza para contar essas histórias, porque é super musical. Você vê o jogo de palavras. Então, o bom professor. Então, ele tem duas coisas, né? O bom professor, o entusiasmo do professor ao contar uma história. Você não vai apenas reproduzir aquela história. Tem outra coisa interessante, você só vai mostrar um entusiasmo, um encantamento, se você transformar essa história um pouquinho sua também, se ela ser verdadeira para você. O que que o Chico fez, o Chico dos Bonecos? Desconectou, mas deve estar entrando daqui a pouco. Ele pesquisou uma fábula, a fábula do Esopo, escolheu uma que ele gostou muito e reescreveu da maneira dele, utilizando jogos de linguagem, a maneira que ele fala, que ele pronuncia, e aquela história, que é uma fábula de Esopo, que, se você for ler, vai ter palavras que são difíceis de entender. A criança de educação infantil talvez não vai entender muitas das palavras e pode prejudicar um pouco na compreensão do texto. Mas você pode escolher outras que sejam sonoras, que tenham jogos de trava-língua, que tenham musicalidade. E aí você vai despertando prazer em escutar, porque vira uma música com essa voz orquestrada que o Chico estava fazendo, o cambolesco, a ventania, e ele utiliza muitas palavras que chamam a atenção. Você não consegue desgrudar. E mais, você sabe que aquilo é verdadeiro, que aquilo faz parte do que aquilo faz parte do estilo do professor. Ele não está lendo um livro, agora vamos ler uma história super legal. Sabe o que você faz? Você abre o livro e perde o contato visual com a criança e começa a ler aquilo que tem no livro, vira um robô que está lendo. Mas não, quando você pega, estudou a história, reconta da sua maneira, as crianças ficam assim, nossa, e aí o vento e o sol. Aí você traz o sol para a sala de aula, o vento, o que pode representar o sol e o vento. Então eu separei aqui, deixa eu ver se está fácil. Tchan, eu tenho aqui, deixa eu ver, esse e tá.
dois elementos que podem ajudar você a contar a história. O sol quente, e olha só, parece som de fogo na fogueira. Usei muito papel celofane para dar aula online, porque a gente contava a história e depois transformava no aplicativo do celular. Ficava tudo vermelho, depois ela... Bom, então, tem aqui o som e tem o tecido, que pode ser o vento. Então, se a gente for recontar essa história com as palavras que o Chico escolheu, que são super orquestradas, você começa a trazer elementos, mas não elementos que vão ser super representativos, né? Que vão ser uma cópia, trazer o desenho de um sol, o desenho de um vento. Pode ser elementos que podem inspirar, que podem ampliar a criatividade das crianças. Nossa, mas esse é o sol? Vai estar o celofane. Passa o sol para cada uma das crianças, para sentir o sol, escutar também o som do sol. Depois um tecido. Como é que é? Como é que o vento dança? Você põe uma música para dançar com o vento, você traz esses elementos, transforma as crianças nesses dois elementos, faz um teatro, conta a história e as crianças vão estar assim. O sol, o vento, eu posso ver, eu posso sentir, eu escuto, ou seja, o que o Chico falou, citando Comênio, é imprescindível. Você aprende com todos os sentidos, não só ouvindo, mas contato, com o corpo inteiro. E isso é muito interessante, trazer elementos para potencializar a sua contação de histórias. E eu vou trazer mais. Se você é professor de educação infantil, Fundamental 1, compartilha com todo mundo, porque esses são dois segredos, né? A postura do professor, o entusiasmo do professor ao compartilhar uma matéria que ele gosta muito e também as histórias, que você conectando as histórias com os conceitos do currículo que tem que abordar, vai ser ótimo. E como contar essas histórias? O Chico estava falando dessa voz orquestrada, o tom de voz, trazer essa história para o seu estilo pessoal. E eu estou falando de trazer elementos que vão potencializar a atenção da criança, que vai fazer ela memorizar. Às vezes até esquece um pouco da história, mas ao pegar naquele elemento, fala, a história do sol e o vento, entendi que veio o vento, conseguiu tirar o casaco, não, foi o sol que ganhou. Bom, tem isso, mas também tem um outro elemento que é tadam, o ukulele, o instrumento mais didático que tem para você que quer tocar as músicas que você sempre sonhou em cantar, que as crianças gostam de ouvir. E tem muita gente que fala comigo, Estevam, eu sempre tentei tocar violão, não consegui tocar violão, por favor, como é que faz? E eu falo, não tenta tocar violão se você não sabe nada, porque é muito difícil. Vai para o ukulele, porque apenas contar uma história, fazendo assim, ó, o ukulele, segura o ukulele com essa mão e olá, querido aluno. Hoje eu vou contar uma história para vocês. Parece uma harpa, um cântale, né? E com o ukulele, você pode... Eu falo da técnica da aranha, ó, faz assim com os dedos. O ukulele está aqui parado, afinado, e eu só vou fazer assim. Era uma vez, em um reino muito distante, uma princesa. E também existia um dragão. E o dragão disse, cadê a princesa? Que eu vou capturar a princesa. Mas chegou o cavaleiro. E o cavaleiro disse, eu vou proteger você, princesa. Você viu o que eu estou fazendo? São três personagens. Eu fiz três elementos diferentes, sonoros, no mesmo instrumento musical. A princesa, que é o dedilhado, é a técnica da aranha no ukulele. Era uma vez. O dragão, eu virei e transformei o ukulele em um tambor. E o cavaleiro tocando com a unha, né? Mas eu precisei saber alguma coisa de música? Eu precisei ser um expert em música? Não.
Só se você utilizar esse instrumento como material criativo que emite sons, sem teoria, sem nada, as crianças vão estar assim, ó. Nossa, que é isso? É mágica. Parece que quando você utiliza a música, instrumentos musicais, tudo que você está falando transforma em imagem dentro da cabeça da criança e vira um cinema. Então é muito importante você ter um instrumento, você que é educação infantil, Fundamental 1, é quase que obrigatório ter, porque você vai encantar as crianças, vai ter a atenção das crianças. Você não vai exigir a disciplina, a concentração, você vai conquistar apenas com o movimento do braço no ukulele e uma história que você vai começar o seu dia assim. Então, pega todo o seu entusiasmo, que história que você gosta, que história que você gostava quando era criança. Lembra que o Chico falou? Que história que eu contava quando era criança, que a minha avó contava. O Chico falou que ele sempre escutava a avó falar, a avó contando histórias. Pega essas histórias, reescreva a sua maneira, traz objetos, elementos do dia a dia simples para ajudar a contar a história e instrumentos musicais. Mas, se você tiver violão bem, se você toca piano, ótimo, mas se você não sabe nada, eu recomendo ter um ukulele, porque depois que você começar a explorar esses sons que eu ensinei para você, só três, você pode, olha só, apenas com um dedo começar a tocar acordes para cantar suas músicas favoritas. Eu ensino no meu curso, né, todo mundo já sabe, a técnica do ukulele game. São três cores que você, igual o videogame, vai ter que apertar com o dedinho assim. E assim, com essas três cores, você toca 347 canções, todas as mais tradicionais do repertório infantil. Você pode tocar, por exemplo, fumaça, o trem solta fumaça, por onde ele passa, todo mundo acha graça. Quem conhece a brincadeira fumaça? Essa é uma música que faz muito sucesso com as crianças. Eu utilizei aqui a cor vermelha, verde e azul. E deu super certo. Então, você tem no ukulele, você pode, sem saber nada, tocar, explorar os sons e já vai dar certo no primeiro dia. Se você comprar um ukulele hoje, amanhã você já vai dar funcionar com a sua história. Mas depois, o próximo passo é tocar músicas só com uma cor. Depois, o próximo passo, tocar música com duas cores. Depois, com três cores. E assim você vai ter um repertório imenso. E em 3 meses você já consegue tocar muitas músicas para encantar as crianças, porque você vai conectar com as histórias e conectar com o seu estilo de ensinar. Então, são elementos fundamentais, fundamentais. E, bom, eu poderia falar de mais ideias. Aqui, ó, tem gente que minha filha de 1 ano e 8 meses adora a música da fumaça. O que demais. Tem muita gente que utiliza como rituais de aula, de chegada, de finalização, de transição dentro da escola. E eu vou falar de outros objetos para você, professora, conectar aí na sua aula. 2 segredos para encantar as crianças. Então, um é o livro em voz alta. O que é o livro em voz alta? Se você gosta de ter livros, utilizar as ilustrações, quer ver, eu vou preparar aqui o que eu estava mostrando no começo da live. Tchan! Olha só. Esse é o livro em voz alta. Por que chama livro em voz alta? Esse é um projeto que eu fiz junto com o Chico dos Bonecos. Porque aqui está a ilustração e do outro lado você só lê a ilustração. A criança só está vendo a ilustração. E do lado aqui do professor, ou do papai, da mamãe, tá a letra da história com as cifras para tocar no ukulele, ou seja, é uma história cantada, misturando música, misturando o cinema, né, as ilustrações aqui que a criança vai imaginando, e o texto. Então você vai contando a história da roseira que gostaria de ter fruta. Ela não queria ser roseira, ela queria ter fruta, ela queria ser igual a banana, a bananeira. Porque, olha só, todo mundo tem gosto, menos a roseira. E você vai contando a história e vai lendo aqui.
E esse é um projeto do livro em voz alta. Isso é essencial para a criança começar a sentir o prazer de explorar esse mundo da leitura. E isso daqui é a História Cantada, o livro em voz alta. Tem aqui, ó, A Fruta da Roseira. Esse é um projeto que tem, que então você deixa assim de pé em cima da mesa, vai contando na sua mão mesmo. Olha só como eu estou contando. Eu vou tirando e vai lendo. Depois as crianças vão contando para as outras crianças. Olha só. Tem uma coleção grande. Barre a Nuvem também, a coleção. O livro é um papel aqui bem firme, resistente, que você dobra na metade, você já tem a história para contar para as crianças. Tem também aqui, deixa eu ver, ah, a Árvore da Montanha. Neste ovo tem um pássaro, ó que pássaro, belo pássaro. Bom, e tudo isso faz parte de um projeto muito grande, que é o curso Educando pela Brincadeira, mas que tem esse elemento fundamental, que são esses duas maneiras, dois segredos de encantar as crianças. Entusiasmo do professor. Então, não esqueça, o que é que te encanta na educação? O que te levou para a educação? Brincadeiras, livros, brincadeiras que você aprendeu com a sua avó. Então, tenta trazer um pouco dessa sua história para dentro de sala de aula, para o seu estilo de ensinar. E histórias. As histórias podem ser fábulas, histórias que aconteceu com você. Coloca a sua voz orquestrada, tom de voz, lembra do silêncio, objetos do dia a dia, hum, instrumentos musicais, ukulele. É tudo muito simples. É tudo muito simples para você usar amanhã. É, o livro em voz alta, aqui tem as cifras que eu ponho também, você vê que são 3 posições, 3 cores, e tudo isso eu vou falar muito, eu vou falar tudo tintim por tintim, o que é esse processo mágico que ajuda a encantar as crianças em sala de aula, não é? Eu sempre falo, não é uma pílula mágica que o professor toma e aí fala, nossa, agora eu sei como dar aula. Isso não acontece. Mas tem um processo mágico que se o professor começar a fazer esse processo todo dia, tornar hábitos essas histórias, essa musicalidade, ter essa criatividade para transformar objetos do dia a dia em personagens da história, as crianças vão encantar. Então, não existe uma pílula mágica, mas existe um processo mágico em que você pode utilizar as brincadeiras como ferramenta de ensino. E isso eu vou ensinar tintim por tintim, contar tudo que eu utilizo no meu processo, tudo que eu ensino a muitos professores, que é o curso Educando pela Brincadeira. E eu vou fazer um intensivão, que chama Intensivão Professor Referência, onde eu vou abrir um pouco desse curso e dar para você algum dos meus melhores materiais, para você não só entender, que legal, é muito fácil de entender essas ideias, mas às vezes é difícil de botar em prática. E o que eu quero? Eu quero que você coloque em prática tudo isso, não que vire mais um videozinho bonitinho no Instagram, no YouTube, no Facebook, nas mídias sociais. Não, eu quero que você ponha em prática, porque eu tenho uma esperança de tornar você professora, em uma referência na sua escola. E como utiliza isso? Com histórias, com atividades criativas, utilizando a brincadeira como ferramenta de ensino. Então, escreva agora aqui no link da bio, ou no meu site, ou no meu Facebook, ou então pelo site www.educadorreferência.com. Se inscreva que a partir do dia 17 eu vou abrir o meu curso online, um pouco dele para você descobrir a metodologia e também ter o material para você fazer o download, as músicas, as atividades e botar em prática no dia seguinte. Então é isso que eu quero. Eu quero que você tire as ideias bonitinhas e coloque em prática e se torne uma referência aí na sua escola, encantando as crianças. Se você gostou dessa live, se fez sentido para você, quer ver? Uma tira um print que eu vou compartilhar no meu Stories agora que vai acabar a live, ó, das histórias para você lembrar. Vou botar aqui assim. E compartilha com todo mundo que gostaria de participar, de se tornar uma referência na escola, porque está utilizando essas brincadeiras como ferramenta de ensino. Então, tira um print agora, tcharam, e
coloca @Estevão Colherim, que eu vou compartilhar no meu stories assim que acabar essa live. E eu convido o Chico, eu vi que o Chico não apareceu aqui ainda, eu convido o Chico para vir uma próxima vez, e que é a minha grande referência. Então, você professora, você professor, você sabe quem é a sua referência, você sabe quem te levou para esse universo da educação, isso é muito importante saber. Então, tira aqui um print, compartilha no, no Stories que eu vou compartilhar. Olha só, o Chico chegou. O Chico vai vir aqui, mas eu acho que ele vai para encerrar a live. Vamos, ele chegou aqui, vou convidar ele novamente. Chico dos Bonecos. Cadê? Virou. Oh, Aê. mistérios da tecnologia. Nós estamos falando de dois segredos aqui. O segredo da tecnologia. O negócio desapareceu, não tinha como reconectar. Eu sempre falo que são dois mundos que quase não se interagem, que é o professor, né, e a tecnologia. Sempre dá problema, dá um monte de coisa, mas foi muito, foi muito bonito, Chico. Você falou muita coisa, eu tentei rever tudo, falei de alguns materiais, e a gente tem pouco tempo. O que eu vou fazer uma pergunta que você sempre faz quando cita o Comênio. O que você gostaria que realmente ficasse guardada na imagem dos professores, das crianças que estão vendo a gente adorando? Olha, que é um refrão do que o Comênio sempre repete: muitas coisas, poucas palavras, né? Levar a criança a conhecer as coisas, né? Não só coisas de pegar, mas como as palavras, as histórias, as canções, as brincadeiras, né? Essa é a grande fonte da aprendizagem, porque para a criança, é, corpo, inteligência, músculos e conhecimentos, tudo isso está profundamente entrelaçado, né? Assim como a gente se encanta assistindo uma pessoa fazendo uma palestra, né? Mostrando, provocando essa vivência, que é o que ocorre nas oficinas do Estevão, nos encontros presenciais, né? Essa vivência em que os cinco, o Comênio chama os cinco sentidos de os cinco mensageiros, porque são esses mensageiros que levam, né, as informações e as notícias para os nossos sentimentos e para a nossa inteligência, né? E o Chico, isso é muito interessante, porque a gente estava falando assim, muita gente pergunta, Estevam, onde é que estão os seus livros, as suas músicas, as suas atividades, está tudo dentro do curso Educando pela Brincadeira, e é um curso online que tem os vídeos, as músicas, tem e-books, tem encontros ao vivo pela internet, lives, mas o mais importante é que tem encontro presencial também, é isso que o Chico está falando, e nesses encontros presenciais, a gente a gente começa a perceber como é que o bom professor monta o processo de aula dele, e o Chico está em todos os encontros. É um grande educador que eu faço questão de trazer e compartilhar com todos os alunos nos encontros presenciais. Foram vários, eu já perdi a conta de quantos encontros a gente fez. E esse ano, o próximo encontro vai ser que dia, Chico? 20. 27 de agosto, um sábado. Vai ser o É, encontro da turma do Educando pela Brincadeira, da turma nova que vai abrir agora também. Então, a gente vai falar tudo isso no Intensivão Professor Referência, e o Chico vai estar lá, ao vivo, com a gente, participando desse super encontro. um encontro maravilhoso. Já qual é o número agora? É o quinto, sexto, sétimo? Eu acho que está É, sexta edição. Eu acho que está no sexto encontro. esse encontro. Uma coisa marcante. Gente de todo canto do Brasil e com muito entusiasmo e muita É, alegria, né? Vivendo e aprendendo com os cinco mensageiros.
Porque sabe que uma coisa interessante que você falou, né? O primeiro segredo é você trazer esse entusiasmo para dentro de sala de aula, mas que tem a ver com a sua história, com o seu estilo de ensinar, com a sua verdade. E quando a gente está presencialmente com vários professores que utilizam a brincadeira, acreditam na mesma filosofia de ensino, utilizando a brincadeira como ferramenta de ensino, com música, com atividades, com histórias, você carrega a sua energia de uma maneira, é muito bonito ver isso. Todos os professores que vêm de todo o Brasil para fazer esse encontro presencial, eles saem de lá com a energia carregada para mais um ano, porque sabe que tem uma comunidade. Isso é muito importante, você fazer parte de uma comunidade que se ajuda através das mídias sociais, que tem encontro presencial, que a gente tem amigos que podem ajudar a gente a superar as dificuldades. Então, isso é muito bonito, como a gente pode carregar energia com as pessoas certas no começo do ano, no meio do ano. Então, são esses encontros presenciais que fazem a diferença, né? Para conectar tudo que ficou de conhecimento que a gente viu na plataforma online, faz sentido às vezes quando a gente está ao vivo participando com os cinco sentidos. Isso. É, fica essa memória solidária, né? Não, a, o dia a dia tem suas dificuldades, às vezes tem um certo desânimo, mas vem à mente essa memória dessa vivência, né? Desse grupo, dessa troca, e a gente retoma o caminho com mais entusiasmo ainda. Que demais. Maravilha, Chico. Muito obrigado. A gente vai fazer uma outra live com uma internet melhor e ao vivo. Então, Oh, maravilha! a gente vai estar juntos daqui a pouco, no mesmo ambiente, e aí a gente vai continuar esse assunto, porque ajuda muitos professores. Tem muitos depoimentos de gente falando, nossa, você é uma referência, ajudou muito, ideias simples que às vezes a gente não dava tanta importância e talvez a gente sabia que era importante, mas não sabe como colocar em prática. Então, o que a gente está comunicando com vocês é deixar de ser ideia legal, que é fácil de entender, para ser fácil de botar em ação. É isso que eu quero, que amanhã você já comece a colocar alguma dessas ideias aí dentro da sua sala de aula. É, porque é colocando em ação que a tal paixão vai tomando conta da gente, né? É isso. Maravilha. Chico dos Bonecos, Francisco Marques, papai, vovô, muito obrigado pela sua presença e a gente se vê na sexta-feira, quando você chegar aqui. É, aí faremos uma depois juntos ao vivo. Um grande beijo, meu filho, um beijo para todos e Beijo. vamos em frente com a nossa arte de ensinar e aprender. Maravilha. Até mais, Chico. Tchau. Aqui. Cadê? Tantã. Aqui, muito bem. Então, mais uma vez, eu estou vendo que tem muita gente perguntando: nossa, e o curso online? Onde é que encontra esse material? Eu vou explicar tudo isso no Intensivão Educador Referência, um evento que eu vou fazer 100% online, 100% gratuito. Se inscreva aqui no link da bio, escreva no site www.educadorreferencia.com e você vai participar e vai ser demais. Você vai entender todo tintim por tintim do que a gente começou a falar aqui e vai ter o material aí para você fazer o download e já botar em prática amanhã mesmo, no dia seguinte, né? Que você vê a aula e você vai ver que vai ter resultado e tendo resultado você vai querer mais, vai fazer mais. Então, eu quero que você se torne uma referência aí na sua escola, utilizando a brincadeira como ferramenta de ensino. A gente se encontra no Intensivão Educador Referência. Até mais.